Olá a todos, meu nome é Luciano, eu sou instrutor de trânsito. Nesse vídeo, nós vamos resolver algumas questões de prova do Detran. Questão 1. Considera-se trânsito a utilização das vias por: letra A, pessoas e animais isolados ou em grupos; B, pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não; letra C, veículos conduzidos por condutores habilitados; ou letra D, pessoas e veículos conduzidos ou não. Pause o vídeo, responda a questão primeiro, depois a gente vê aqui a resposta qual seria a correta. A resposta correta dessa questão, letra B, seria pessoas, veículos, animais isolados em grupos, conduzidos ou não. Então a lei entende que o trânsito seria utilização das vias por pessoas, veículos, animais isolados em grupos, conduzidos ou não. Perceba que as outras opções elas não estão completas, está faltando algo em cada uma delas. Aqui a gente vai lá ver na lei, né, onde que está isso disposto na lei. Seria no artigo 1º, parágrafo 1º, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, que no caso seria a resposta correta da letra B de bola. Vamos para 2. Questão 2, realizar, fiscalizar e controlar o processo de habilitação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores é competência de quem? Seria dos órgãos executivos de trânsito da União? Seria dos órgãos executivos dos estados? Seria dos órgãos executivos rodoviários dos estados? Ou seria dos órgãos normativos dos estados? Então, quem tem essa competência de realizar, fiscalizar o processo de habilitação, reciclagem e suspensão? Resposta correta, letra B, dos órgãos executivos dos estados, que seriam os DETRANs, eles que têm essa competência. Aqui a gente observa na lei, né, o artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro, diz que compete aos órgãos executivos de trânsito dos estados, seriam os DETRANs, realizar, fiscalizar processo de habilitação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores. Artigo 22, inciso 2º. Questão 3. A função exercida pela PRF com o objetivo de garantir a obediência às normas de trânsito, PRF seria Polícia Rodoviária Federal, seria fiscalização. Com a fiscalização ela consegue com que aconteça a obediência das normas, com a operação do trânsito, com o policiamento ou com o patrulhamento. Então, o que a PRF faz para que aconteça a obediência às normas de trânsito? Resposta correta, letra A, fiscalização. Com a fiscalização tem um cumprimento das normas, porque as leis elas não podem ficar só no papel. Com a fiscalização nós vamos ter aí depois a aplicação das penalidades e acaba tendo o cumprimento da norma. Mesmo assim, na lei, no artigo 20, compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito da circunscrição dela, seria rodovias e estradas federais, fiscalizar e adotar medidas de segurança privada. Então a gente já observa que no artigo 20, inciso 5º, ela tem essa função de fiscalizar. Com a fiscalização, nós temos a obediência às normas de trânsito. 4. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, compete ao DETRAN, então o DETRAN que organiza e mantém o registro, o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito, o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, ou o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Lembrando que aqui está falando sobre o registro, né? E o registro em nível nacional, tanto do condutor ou posteriormente aí do veículo, no caso aqui do veículo, mas tem do condutor também, que é o RENACH. Então, qual desses órgãos tem essa competência? O registro seria do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Vamos ver isso aqui na lei? Artigo 19 do Código de Trânsito Brasileiro vai dizer para nós aqui que organizar e manter o Registro Nacional de Carteira de Habitação, que é o RENACH, é competência do órgão máximo executivo da União. O órgão máximo executivo da União, no caso, seria o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, que é o RENAVAN, que foi a pergunta lá. RENAVAN seria
o Registro Nacional de Veículos Automotores, também competência do órgão máximo executivo da União. Todos esses dois, tanto o Registro Nacional de Carteira de Habilitação ou o Registro Nacional de Veículos Automotores, quem tem a competência de organizar e manter esse registro é o órgão executivo em nível nacional, que atua no Brasil inteiro, que é o DENATRAN. O DETRAN, ele tem até a função de fiscalizar e demais outros critérios, mas não seria manter esse registro. O CETRAN também não tem essa função, que é um órgão que coordena leis e normas estaduais, e o CONTRAN regulamenta leis e normas em nível nacional. Então a resposta correta aí, vendo lá na lei, a letra D. 5. A atual legislação de trânsito, ela intitula-se Código Nacional de Trânsito, Código de Trânsito, Código de Trânsito Brasileiro ou Código Brasileiro de Trânsito? Letra C. Código de Trânsito Brasileiro. A atual legislação de trânsito, ela institui-se Código de Trânsito Brasileiro. Até na lei, né? A lei 9.503 de 23 de setembro de 97 diz para nós aí que a nossa legislação de trânsito atual é Código de Trânsito Brasileiro. As outras nomenclaturas foram passadas aqui, são bem parecidas, só que eu não vou poder colocar na prova, por exemplo, Código Nacional de Trânsito, mesmo eu entendendo que a nomenclatura é muito parecida, porque se perguntar em prova, vai estar dizendo lá para a gente qual que seria a nossa legislação de trânsito atual. É Código de Trânsito Brasileiro, não posso marcar nenhum outro nome que não seja esse, é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Vamos para 6. A qual órgão abaixo compete criar as câmaras temáticas? Seria o DENATRAN, o CONTRAN, o DETRAN ou a JARE? Qual desses órgãos aqui cria câmaras temáticas? Seria o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Vamos ver lá na lei? Artigo 12. Compete ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, criar câmaras temáticas. Então nós vemos aqui, lá no artigo 12 do Código, mostra para nós aí que o CONTRAN cria câmaras temáticas. E no artigo 13 fala o que é câmara temática. Para não trazer muita dúvida, eu trouxe aqui o artigo 13 do Código, mostrando o que é câmara temática. É um órgão técnico vinculado ao Conselho Nacional de Trânsito, que tem o objetivo de estudar e oferecer sugestões, embasamento técnico sobre alguns assuntos específicos. Então as câmaras temáticas, elas são criadas pelo próprio Conselho Nacional de Trânsito, na sugestão mesmo, na sugestão da regulamentação das leis e normas. Então ela é criada por vários membros, mas nessa parte técnica, né? E ela vai ajudar o Conselho Nacional de Trânsito na regulamentação das leis em nível nacional. Então, se perguntar em prova, qual órgão possui câmara temática? Nós temos aí o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Ele cria a câmara temática para auxiliar ele na regulamentação das leis e normas. Questão 7. Penalidade aplicada ao candidato a encontrar dirigindo sem a companhia de instrutor. Então, qual vai ser a punição, a penalidade aplicada? Candidato ainda não é habilitado, está tirando carteira de habilitação aí. Cassação da licença de aprendizagem pelo prazo de 6 meses, suspensão do direito de dirigir, suspensão da LADV por 6 meses, a licença de aprendizagem de direção veicular, ou apreensão dessa licença de aprendizagem de direção veicular pelo prazo de 6 meses. Perceba que os 6 meses repetiu em quase todas. Então quer dizer que os 6 meses vai continuar. E o que vai acontecer antes desses 6 meses? Suspensão da LADV pelo prazo de 6 meses. Toma bastante cuidado na prova, os nomes que vêm antes. A cassação, suspensão de dirigir, quem suspende dirigir, quem tem habilitação. Apreensão da LADV, tem algumas situações que coloca recolhimento da LADV. A gente tem que lembrar aí que seria só suspensão da LADV por 6 meses. O termo usado lá na hora da prova vai ser suspensão, recolhimento, apreensão, isso vocês vão descartar. Na lei, a resolução 168, artigo 2º, parágrafo 4º, mostra aí que o candidato que foi encontrado conduzindo em desacordo com o dispositivo dessa resolução, que seria obedecer aí, está conduzindo o veículo aí com a licença, terá sua licença de aprendizagem suspensa pelo prazo de 6 meses. Então a resolução 168 ela indica a suspensão. Então vocês vão marcar em prova suspensão. Outro termo usado não vai ser aplicado para a licença. 8.
A obtenção da ACC obedecerá às mesmas normas para as categorias. Em aulas aí eu já expliquei o que é ACC, só lembrando aí que é autorização para conduzir ciclomotores, um veículo que tem até 50 cilindradas que não passa de 50 km por hora. O que vai acontecer? Então, para me tirar ela, são as mesmas normas para as categorias B, mesmas normas para a categoria D e C, mesma norma para a categoria A, ou as mesmas normas para as categorias A, B e A e B. Letra D de dado. São as mesmas normas para A, para B, para A e B. Por que as mesmas normas? Porque quando a gente vai habilitar na ACC, nós temos que fazer os exames na clínica. Resumindo aí, nós temos também que fazer o curso teórico e prova teórica, e consequentemente exame prático, e consequentemente também todas as 3 etapas de um processo de habilitação. Para tirar A, nós temos que fazer isso, A, B também, e A e B também. Então por isso que tem que ser os mesmos termos e condições. Todos que vão se habilitar têm que passar por 3 etapas de um processo de habilitação: exame na clínica, curso teórico, prova teórica, curso prático e exame prático. Mesmo assim, vamos ver na lei onde que mostra isso. Resolução 168, artigo 2º, parágrafo 4º. A obtenção da ACC obedecerá aos mesmos termos e condições estabelecidos para a CNH nas categorias A, B, A e B. É o que está disposto aqui na letra D. Questão 9. Veículo misto destinado ao transporte passageiro e carga no mesmo compartimento. Denomina-se caminhonete, caminhoneta, caminhão-trator ou ciclomotor. No caso, letra B. A letra B vai falar que é caminhoneta. Observe que é diferente, é parecido com caminhonete. Vamos observar nos conceitos e definições, para não ficar nenhuma dúvida. O anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro mostra para nós aí nos conceitos e definições. A caminhonete é um veículo destinado a transporte de carga com peso bruto total de até 3.500 kg. A caminhoneta, a sua definição, seria um veículo misto destinado a transporte de passageiro e carga no mesmo compartimento. Então, caminhonete, a espécie é carga. A caminhoneta, a espécie é misto. Mas não basta só misto, transportar pessoas e carga. Tem que ser no mesmo compartimento, tem que ser na mesma estrutura do veículo. E é isso que está perguntando no enunciado. De acordo com os conceitos e definições, o dicionário do Código de Trânsito Brasileiro lá, o que é caminhonete? É veículo de carga. A lei já pede veículo misto, né? Então vai perceber aqui que pede um misto. Então misto aqui é caminhoneta, não caminhonete. E o compartimento, a carga no mesmo compartimento, aí sim a definição da letra B se enquadra melhor. Caminhão-trator não é isso, depois vocês observam conceitos e definições. Ciclomotor também não tem essa definição, que estaria talvez uma dúvida, é caminhonete. Questão 10. Quanto aos conceitos e definições, marca a alternativa incorreta. Novamente aí o dicionário do Código de Trânsito Brasileiro. Estacionamento, letra A, né? Imobilização do veículo por tempo superior ao necessário ao embarque e desembarque de passageiro. A letra B, micro-ônibus, veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20 passageiros. C, veículo articulado, seria uma combinação de veículo acoplado, sendo um deles automotor. E a parada seria a imobilização do veículo com a finalidade para tempo efetuar a carga e descarga aí de mercadoria. Então, qual dessas aqui seria incorreta, né? Marca a alternativa incorreta de acordo com os conceitos e definições. Então, no caso, seria a letra D de dado. Por que que é? Vamos observar o que fala nos conceitos e definições de cada um. Estacionamento, nós temos aí que é a imobilização do veículo pelo tempo superior ao necessário ao embarque e desembarque de passageiro. Vamos ver se é isso mesmo que está lá no enunciado. Aí, estacionamento e imobilização pelo tempo superior ao embarque e desembarque de passageiro. Certinho. Micro-ônibus é um veículo automotor de transporte coletivo com capacidade de até 20 lugares. Está aqui, ó, 20 lugares. Nós temos também o articulado, combinação de veículo, sendo um deles automotor. Combinação de veículos, sendo um deles automotor. Aí vem a parada. A parada é a imobilização do veículo com a finalidade e tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiro. Então, por isso que está errado. Observe que a parada aqui fica imobilização do veículo com a finalidade de efetuar carga e descarga de mercadoria. Isso não é parado, de acordo aí com o anexo 1 dos conceitos e definições.
Finalizamos a resolução das questões. Agradeço a todos pela atenção. Se gostaram, clique no joinha, se inscrevam para ser notificado das atualizações. Até a próxima e bons estudos!